Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Mariana Márcico. Arnaldo Cordeiro. E Paulo Pinceta? Hoje nós vamos tratar de uma curiosidade do INSS. Exatamente. O INSS paga 36 milhões de benefícios, mas apenas 778 pessoas recebem o teto. E aí, Edu? O que isso gera de expectativa? Vamos trabalhar sobre isso. A gente analisa que apenas quantas pessoas mais recebem o teto? 778 de um universo de 36 milhões. Então aqui as pessoas falam assim, nossa, o INSS paga pouco. Não. Então, como nós somos garimpeiro previdenciaristas, duas posições que eu acho. Benefício errado, concedido erradamente, errôneo, né, com valores, prestar atenção. E isso aqui é um nicho muito grande para quem trabalha com planejamento previdenciário. Exatamente. Tá? Então, assim, para quem está aí para aposentar, tem um período para se aposentar ainda, trabalhar com planejamento previdenciário é excelente. Saber fazer os cálculos certinho para saber quanto essa pessoa vai receber no futuro, isso aqui é interessante. Eu acho que hoje, com essa estatística, a gente vê como é importante o planejamento previdenciário. Essa estatística, inclusive, ela traz que 65% recebem salário mínimo. Então, é muito importante mesmo isso que você disse, Edu. É lógico que a gente sabe que a grande maioria da população também não recolhem sobre o teto. Mas fazendo um planejamento, se organizando para ter um valor acima de salário mínimo, é muito importante, né, Arnaldo? Vixe, importantíssimo. E a proporção é 0,002%, só não chega nem 1%. Ó, que interessante. O valor médio de R$ 1.547,50, 54 centavos. É a média de valor de benefício pago. Muito Que baixo, na né? verdade não chega nem a um salário e meio, né? Fica abaixo de um salário mínimo e meio, que seria aí R$ 1.800 mais ou menos, né? 1.801. Uma dica que eu deixo aqui, só para falar para vocês, principalmente quem vê isso, fala, não vou entrar com revisão. Eu sempre falo, antes de entrar com revisão, faça o cálculo, porque às vezes a pessoa pode abaixar o salário da pessoa ainda, tá? Com certeza. Com esses dados também podemos observar que a maioria da população tem seu salário bem baixo, né? Sim, bem baixo. É importante que você disse da revisão, viu, Edu? Porque tanto o planejamento previdenciário como a análise previdenciária para saber se cabe a revisão deve ser feito por um especialista, né? Porque se ela é feita de forma errada ou o pedido é feito sem ter feito essa análise de renda, o valor pode diminuir. Ó, eu vou falar com toda a minha propriedade que eu trabalho no INSS, tá? Hoje é a procura para sistemas previdenciários. O que a pessoa pergunta para mim se eu tenho algum sistema para indicar? Porque quando eu trabalhei no INSS, a coisa mais difícil que tinha era a pessoa entrar com benefício e já sabendo qual era a RMI. Hoje a grande maioria dos advogados ou pessoas que trabalham com benefício, fazem isso. Por quê? Porque eu falo assim, a nossa vida é muito corrida. Então o que a gente tem que criar? A gente tem que criar gatilhos para saber se o INSS concedeu certo ou errado. Qual que é o primeiro gatilho que eu falo, com a nossa primeira trava de segurança? É RMI? Tá. Se você faz uma RMI que o valor aí gera uma diferença pouca, 10, 15 reais, você sabe que o INSS, o cálculo é aquilo lá mesmo, tá? Mas você faz um benefício, solicita um benefício do INSS. E de repente, vem aí, você calculou que vem de 6 mil, ele vem para 4.500 reais. Então a primeira coisa já está errada, tá? Ainda mais agora, com essas regras de transições. Então assim, o que é bom você fazer? Teve um caso que eu fiz um planejamento previdenciário, tá? Faz pouco tempo até, em relação a 7 meses, deu uma diferença de quase R$800. Então, assim, compensa trabalhar nessa seara aí de planejamento, trabalhar com revisão, né? Porque a gente está vendo aqui, não foi inventado, isso aqui é estatística, que isso mostra que o INSS, as pessoas falam, mas é que a pessoa recolheu pouco. Não é bem assim. Eu já vi casos no INSS em que entrou com revisão administrativa, a gente concedeu a revisão administrativa, em relação ao reclamatório trabalhista, em relação à atividade especial, e aumentou o fator previdenciário, o que possibilitou um benefício aí de 30% a 40% maior. Então é trabalhar com isso. E também, às vezes, o próprio vínculo, né, não tem data de saída, ou não tem registro considerado pelo INSS, tudo isso vai diminuindo o tempo de contribuição que a pessoa tem direito, mas não consta ali no sistema, né, e que precisa ser corrigido. Então é muito importante ficar atento a essas informações. Eduardo, quando o segurado tem a carta de concessão do benefício na mão, você como previdenciarista,
O que que você olha primeiro nela? Tá. Tá, a carteira de benefícios, primeiro você tem que ver a DER do benefício. Por quê? Porque eu já peguei benefício que a DER é diferente do que foi protocolado no INSS. Primeira coisa que você tem que analisar a DER. Segundo, é fazer todo o abatimento, comparação de todas as contribuições, salário de contribuições que consta no cálculo de benefício com o CNIS. Por que eu estou falando isso? A Mariana falou uma coisa interessante, né? Vínculo Sinatafim. Às vezes tem uma reclamatória trabalhista, as contribuições não constam, o salário de contribuição não consta no CNIS e o INSS considera salário mínimo, tá? Outra coisa, NIT não elado. Às vezes fala assim, é pouco, né? Mas existem alguns períodos que não elou, que não constam também, e isso faz diferença, tá? Analisar também, às vezes a pessoa trabalhou muito tempo com contribuinte individual, prestador de serviço e que tem contribuições extemporâneas, não foi dada a possibilidade dela comprovar tratar, né? Tratar essas contribuições extemporâneas, o INSS não considera para cálculo. E eu vou te falar, existem algumas profissões que o valor é muito alto. Você pegar médico, que é cooperado, esses médicos presta serviço aí para a Unimed, advogados, você pega engenheiro. Então, essas contribuições não é uma contribuição assim abaixo do mínimo. Geralmente tem contribuições aí de 5, 6 mil E que reais. acabam não sendo considerados. Não sabe. Ainda mais agora que você pode, que pela regra de descarte, que você pode usar o divisor mínimo de 108 contribuições, dá para você trabalhar com isso também. Edu, e tem também a questão dos os próprios indicadores do CNIS, porque tem muitas contribuições que o segurado acha que estão sendo consideradas E e não é não estão considerado. porque não foram corrigidas, né? Sim. E qual que é a melhor forma? É quando você faz o abatimento entre o CNIS e a carta de concessão. Se não tiver lá... Ó, eu já vi pessoas fazendo revisão, eu acho absurdo isso. Fazer revisão de benefício sem ter acesso ao processo administrativo. Acho. Aí é aí no escuro. Não, eu também não consigo, eu fico imaginando como consegue fazer isso. Porque a principal ferramenta de uma revisão é o processo administrativo. Outra coisa que nós estávamos discutindo um caso, segurado recebe uma aposentadoria por invalidez desde 2015. Hoje, 2022, ele já cumpriu todos os requisitos para ser Tem aposentado por idade. 77 anos. 77 anos. Já até passou a idade. Compensaria? Pediu uma aposentadoria por Aposentadoria por idade, idade? né? Interessante, porque tem que ser feito todo um cálculo, né, Edu? Porque ele recebe aposentadoria por invalidez mudou a desde regra, né? 2015. Lembrando que, a Mariana falou, a aposentadoria por invalidez antes da emenda constitucional era 100% do benefício. A Exato. aposentadoria por idade era 70% do benefício, mais 1%, acrescido de 1% a cada 15, a um grupo de 12 contribuições, tá? Então era mais ou menos isso. Então, assim, provavelmente nesse caso, se a gente fazer cálculo nenhum, a gente já tem noção que o benefício que ele está recebendo hoje é mais vantajoso. Você poderia falar assim, mas se você entrar com benefício, como ele é aposentado por invalidez, você também poderia entrar com benefício da pessoa com deficiência, 41 com a pessoa com deficiência. Mas você vai ter que comprovar que ele teria 15 anos, né, de Condição de deficiência. deficiente, Mas sim, né? mas o cálculo mudaria. O que mudaria era a forma que ele seria feito, entraria no PBC. Em vez de 80%, ele estaria 100%. Mesmo assim, eu acho que não daria tanta diferença. De Era tudo mais isso, a vantajoso. gente aprende que é sempre necessário fazer um planejamento e uma análise, Uma né? análise bem criteriosa, né? Hoje a importância é muito grande. Eu acho assim, a pessoa mais instruída hoje para dar um direcionamento para o segurado seria o INSS. Quem era competente para dar uma segurança para o segurado? O INSS. Mas o INSS não faz a tua parte, quem tem que fazer? As Os pessoas que trabalham com previdenciaristas. previdência, né? E eu acho e eu falo assim, eu até brinco, que eu falo sempre para o cliente. Eu falei, a responsabilidade no processo é muito grande. Você não pode jogar 30, 40 anos de trabalho por uma decisão assim, sem você pensar todas as possibilidades. Eu acho que é injusto para o cliente, é injusto com você mesmo, né? Então, acho que por isso que eu falo assim, o nicho que mais estuda E você está você lidando com sabe o futuro Que também. nem né? É o que eu sempre falo. esse caso que a Segurado. gente estava conversando, né, Edu? Ele veio já aposentado por invalidez, né? Não era cliente aqui meu, mas é possível até mesmo uma revisão desse benefício que ele está a gente estava falando da recebendo. possibilidade da Então, revisão. é uma possibilidade de ele receber mais do que ele recebe por conta de alguns dados ali que não foram considerados e que a gente pode aumentar o valor do benefício dele.
Então tem que ser feito toda uma análise. É pra você ver, estamos falando com tese, né? As possibilidades. Estamos falando, discutindo se cabe um benefício hoje por idade, se é mais vantajoso ou não, mas também estamos discutindo uma revisão. Olha como que é complexo o direito previdenciário. Porque o cliente chega ali e fala assim, olha, eu já sou aposentado por invalidez e eu já tenho a idade. Eu gostaria de me aposentar por idade, né? Converter, mudar o meu benefício. Você tem que ter todo um conhecimento para poder orientá-lo. Olha, então eu vou fazer uma análise para ver quanto dá a RMI se fosse uma aposentadoria por idade, para ver o que compensa. E ainda assim pode ser que cabe revisão do benefício que você já está recebendo. Né? Loucura, né? E quando eu vi isso aqui que o Paulo passou para mim, eu falei, nossa, olha aí como que a gente percebe, como que a gente já começa a ver com outros olhos, né? Fala, nossa, antes eu olhava e falava, nossa, mas só isso, né? As pessoas recolhem muito pouco. Hoje a gente já vê com prospecção de algum serviço que a gente pode prestar. Tanto que quando o Paulo falou da primeira vez, a gente até falou, Todo né? mundo... Será? Só isso, é muito pouco. Particularmente, eu nunca peguei uma carta de concessão no teto. Particularmente, eu cheguei próximo. Mas no teto eu não consegui ainda ver uma carta de concessão. Cara, eu concedi um benefício só no teto, que foi o fator positivo ainda. Excedeu o fator previdenciário, inclusive tinha o fator positivo, ele tem um coeficiente ele ia receber, na verdade, já fizemos a conta, ele ia receber 2 anos no teto. Porque tinha um coeficiente de reajustamento, né? No ano seguinte, ele ia pegar aquele que ficou para complementar e receber 2 anos seguidos. Eu penso assim, realmente é muito difícil se atingir o teto, né? Mas é a importância do que a gente está trazendo aqui, desse planejamento previdenciário, para se aumentar pelo menos o valor do benefício, né? Porque a maioria recebe salário mínimo ou em torno de R$ 1.500, como o Paulo falou, sendo que pode ser ainda maior a depender do planejamento. Em dias atuais, R$300 hoje é muita diferença. Com certeza. As pessoas que recebem salário mínimo, você imagina, R$300 diferença, é muita coisa. Como o próprio Edu falou, né? De um cálculo que foi feito, deu uma diferença de R$800 no benefício. É muito considerável, exatamente. Faz muita diferença, né? Muita diferença. Mas é isso, gente. Muito legal. Espero que a gente consiga trazer mais curiosidades aí. Se alguém tiver alguma curiosidade, sugestão, pode nos trazer. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.